A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Shalom, e aí, como vocês estão? Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live, nossa última live dessa semana, dessa série de burnout. Espero que você tenha sido abençoado durante todos esses dias. Para nós é uma alegria ter você mais uma vez com a gente aqui. Ontem, eu quero te dar um dado positivo desta pandemia, desse período de quarentena que nós estamos passando. Devido à quarentena, houve uma redução dos casos de partos prematuros nos Estados Unidos e nos países europeus, inclusive no Brasil. As estatísticas têm mostrado que houve quase 50% uma redução de partos prematuros, né? Isso é uma coisa muito boa. Estão estudando os motivos, mas provavelmente um dos motivos é que as gestantes elas saíram daquela rotina de trabalho que mantinha elas com pouca qualidade de sono, níveis de estresse muito alto, e o descanso delas então aumentou também, e houve então uma redução dos casos de partos prematuros. Essa é uma notícia boa em meio a tantas notícias ruins que nós temos ouvido durante todos esses dias, né? Existe um homem na Bíblia chamado Aimaas, e esse homem era conhecido porque ele só trazia boas notícias. Hoje nós queremos ser um Aimaas na sua vida, que você possa ser encharcado, inundado pela presença da glória do Senhor na sua vida, e que esse dia seja realmente transbordante. E hoje eu e o Cristiano já acordamos, nós sempre acordamos brincando muito, né? A propósito, nós vamos fazer uma live hoje à noite, tá? Com o pastor Ricardo e Maíla, pastores Ricardo e Maíla Vasconcelos. Eles são da Família de Sucesso, Ministério Família de Sucesso, e nós teremos uma live com eles a partir das 8 horas da noite, tá? Então marca aí na sua agenda, tá? Vai ser pelo Instagram deles. No nosso Instagram daqui a pouquinho vai estar lá o postzinho, né? Mostrando. E aí nós vamos falar sobre casamento, tá? Então ele chama-se a temática dessa semana, que ele está fazendo toda semana, chama-se Mestres do Casamento. Então ele nos convidou e nós vamos compartilhar um pouquinho aí do que tem sido a nossa vivência aí. Nós já estamos namorando há 27 anos, né? É isso, né? Desde 93. Casados nós estamos há 25 anos, então já temos várias histórias boas, várias histórias aí para contar e para viver. Então um dos segredos de manter um casamento saudável é humor, né? O bom humor. Então a gente ri muito um do outro, não no sentido de tirar sarro, né? Mas ri muito das coisas que acontecem e brincamos muito, né? Então isso é uma das coisas importantes, você manter o bom humor, tá? Então 20 horas você está convidado aí para participar e compartilhar um pouquinho dos segredos que nós... segredos não, né? A gente sempre procura transmitir aquilo que é bom para a vida das outras pessoas, tá? Então, notícias boas para você nessa sexta-feira, ok? Tô tentando conectar aqui. Tá. Pessoal, eu acho que vou ter que mudar o óculos, porque eu tô sem óculos, estou enxergando melhor. Olha, isso é uma coisa boa, hein? Olha aí, pessoal, aqui em BH tá um sol maravilhoso, né? Um clima maravilhoso. A propósito, uma das coisas que eu falo para a Cristiana, BH tem os melhores climas aqui do Brasil, tá? É um clima temperado, não é muito frio, não é muito calor, né? A gente está aqui aquecidinho porque a gente mora bem alto e a região nossa aqui é um vale, então tem muito vento, mas BH é um clima muito bom. Então eu creio que fala pra gente aí como que tá a tua cidade, né? Nós vimos aí pessoal de Curitiba, pessoal de Guaratuba, né? Sempre o pessoal está acompanhando a gente, pessoal de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, pessoal, quando a gente pergunta sobre o clima, é porque a gente quer que você assim desfrute aquele dia. Doutor, o dia está fechado. Mas então o dia está fechado, faça algo propício para um dia fechado. A propósito, hoje a gente já vai falar sobre algo que é propício para um dia fechado, né? Pipoca, né? Você já ouviu falar bastante de pipoca? Então vamos falar um pouquinho sobre a farinha de pipoca daqui a pouquinho, tá? Ó, o pessoal lá de Foz do Iguaçu, Betim, Ribeirão Preto, Sol Forte, olha lá, coisa boa. Então, pessoal, lembra que a gente fala assim, todo dia tem presente, né? Deus te dá o presente, então desembrulhe o presente que Deus te deu hoje, né? Então, eu creio que alguns presentes às vezes são um pouquinho mais difíceis de desembrulhar, mas desembrulha ele, saboreia, aproveite esse presente que Deus te deu. E com certeza a Bíblia nos diz assim
que a graça do Senhor te basta, né? Você não precisa de outra coisa para viver esse dia de acordo com como Deus planejou para que você possa vivê-lo, né? Ó, o pessoal de Pelotas, pessoal de Nova Iguaçu, já lá no monte, né? Deus abençoe. Olha lá, ontem teve um pessoal que estava de Luxemburgo, né? Gente, que coisa boa. Olinda, olha lá. Goiás, muito bom. Pessoal, e daí? Como vocês têm vivido esses dias aí? Nós compartilhamos sobre burnout, algo que tem sido uma realidade presente, né, nas nossas vidas, pelo ritmo de vida intenso, a cobrança intensa, e que faz com que nós não nos apercebamos daquilo que está acontecendo. Nosso organismo está dando um monte de sinais. Provavelmente você deve ter alguns pontinhos que nós chamamos de trigger points. Trigger points são pontos gatilhos, aqueles nozinhos no músculo. Sabe por que isso acontece? Imagina assim, quando você está nesse quadro em que nós atualmente vivemos de estresse crônico, o seu organismo interpreta que você está sempre lutando ou fugindo, mesmo que não haja um perigo real. Então, você tem uma descarga muito aumentada de adrenalina. A adrenalina é um dos hormôniozinhos do estresse. Adrenalina e noradrenalina. E ela faz com que a sua musculatura sempre fique pronta para lutar ou fugir, ou sempre fique tensa. Então você sempre tem uma descarga muito aumentada de adrenalina e aí começa a fazer contraturas localizadas, que são os trigger points, pontos gatilhos, né? Então, quando você dirige ou fica sentado muito tempo, você deve perceber que quando você levanta a coisa dói, né? Essa região, normalmente essa região aqui da cervical, ali no trapézio, são pontos muito doloridos, ali na base da coluna, são os pontos muito doloridos, tá? Então esse é um dos sinais que o seu organismo está dizendo para você, olha, você está vivendo um processo, você está no modo de sobrevivência, vamos sair desse modo de sobrevivência, né? Vamos desfrutar de uma outra realidade, tá? Então começa a se atentar para aquilo que o seu organismo está dizendo, né? Então, quando você vai ao médico ou quando você vai a algum profissional de saúde, ele só é um facilitador, né? Só faz a leitura daquilo que está acontecendo com você, mas você mesmo sabe quais são os sintomas, aquilo que está te incomodando, né? Aquilo que está realmente gerando aí sintomas. Bom, pessoal, nós falamos durante toda essa semana sobre o burnout. Muitas pessoas, né, mandaram mensagens pra gente. A gente não conseguiu responder todas, mas nós vamos, até hoje, à noite, nós vamos tentar responder todo mundo. E muitas pessoas ficaram na dúvida de algumas coisas a respeito do burnout. Algumas pessoas se identificaram com alguns sintomas, né? E como nós podemos avaliar isso aí? Na verdade, um profissional muito bacana são os psicólogos, né? Eles são, eu acredito que pessoas cuidadas por Deus ali para nos ajudar a reconhecer cada síndrome, né? Nós vimos aqui que já está no CID, né? Que já está sendo tratado, né? Vendo num quadro de doenças, para que isso possa ser tratado. Primeiro, para acabar com o preconceito, né? Que nós sabemos que muitas pessoas não queriam falar sobre esse assunto porque se sentiam vista com maus olhos, né? E nós podemos dizer assim, que quando você se sente dentro deste quadro, é muito importante você procurar um profissional, é muito importante você procurar ajuda. Ontem nós falamos dessa aproximação com as pessoas que trabalham conosco, que às vezes você pode perceber quando a pessoa ela já não está produzindo mais como ela produzia antes, e esse é um sintoma, né? Você não consegue mais ser produtivo, porque você está sentindo ali uma dor muito grande. E as pessoas que convivem com você, como nós falamos ontem, são pessoas que podem te ajudar, né? Pessoas que são próximas do seu dia a dia. Quem mais convive com você no seu dia a dia do que aquelas pessoas que trabalham com você? Aquelas pessoas que estão juntas, que te vê no seu dia a dia. E muitas vezes nós vemos o outro adoecer. Muitas vezes as pessoas nos veem adoecendo. Um dos sintomas muito claros de que você está nesse quadro de burnout ou que você está a um passo desse quadro de burnout é quando você fala muito do trabalho. Quando você está no seu lazer e você continua falando do trabalho. É muito importante nós desligarmos, nós sairmos do trabalho, nós deixarmos os nossos afazeres e desfrutarmos de outro ambiente.
o ambiente familiar, o ambiente de descanso, o ambiente de cuidado com o templo do Espírito Santo que nós vimos aqui. E talvez essa aproximação, nós falamos ontem tanto do lanche, né? Porque esse é um momento que talvez seja um elo de ligação entre você e qualquer outra pessoa, porque você pode trabalhar em setores diferentes, mas tem um momento em que vocês se encontram e esse momento do lanche talvez seja um momento propício para fazer isso. Então, cuidar da alimentação, ajudar o outro porque quando você começa a cuidar da sua alimentação, por que nós falamos tanto de alimentação, de cuidado com o templo do Espírito Santo, da atividade física, do sono, da água, do descanso, da maneira como você enfrenta o estresse? Porque tudo isso nos leva a um padrão de adoecimento quando nós negligenciamos. E quando nós estamos num quadro de burnout, nós não fazemos a nossa própria agenda. Nós somos escravos de uma agenda de um estabelecimento, de outras pessoas, de uma instituição. Então você precisa identificar para que você possa dar o primeiro passo, né? Procurar ajuda, uma ajuda com um profissional específico, como no caso das psicólogas. Nós queremos estender a nossa gratidão a essa classe de profissionais tão necessário nos nossos dias. Nós temos na nossa família várias psicólogas, né? Um beijo aí para a Fabi, para a Carol, porque essa é uma profissão que também lida com muitas pessoas, com o emocional de muitas pessoas. Quando nós estamos trabalhando, nós queremos fazer a excelência, como nós já vimos, mas nós precisamos saber que nós temos um limite. E esse limite, quem tem que estabelecer sou eu e você, porque nós é que conhecemos o nosso limite, o nosso corpo. Então, às vezes, você precisa chegar na instituição que você trabalha e conversar com seus superiores, né? Começa lá com o seu superior, depois vai subindo. Vai falando, porque aquilo precisa ser mudado dentro da empresa que você trabalha. Talvez você possa ser um canal de bênção nesse local. E um alerta aos empresários, né? Talvez você vai poder sofrer sérias consequências se você não ouvir os seus funcionários. Então, é uma via de mão dupla. Então, nós precisamos falar, nós precisamos ser ouvidos e nós precisamos também ouvir o nosso corpo. Porque às vezes o nosso corpo está dando sinais, né? O Aldo sempre fala que o nosso corpo sempre dá sinais de alerta. Mas nós precisamos saber ouvir a esses sinais de alerta que o nosso corpo dá. Porque às vezes nós negligenciamos. E um deles é quando você não consegue desligar do trabalho, quando você está no seu lazer e mesmo assim você está pensando no seu trabalho. Eu e o Aldo, a gente tem algo assim nosso, né? Que quando a gente sai de férias, a gente não fala de trabalho de jeito nenhum. Teve uma das férias que eu acho que a gente mais conseguiu, né? Que nós ficamos lá só nós dois mesmo, no lua de mel ali, no nosso aniversário de casamento, que nós nem lembramos de nada, nós desligamos realmente, porque isso é um aprendizado, a gente não consegue, porque nós dois já passamos por quadro de burnout, então nós sabemos o que é isso, nós sabemos o alto preço que nós pagamos por isso. Então você precisa identificar, primeiro reconhecer, porque é muito difícil você reconhecer, porque nós vivemos num mundo em que o sistema é que você precisa ser produtivo, muito produtivo. Isso é quase que uma imposição nos nossos dias, né? Porque ou você está na classe daqueles que não fazem nada, que é visto como aqueles que só ficam em casa, na frente do computador, que não se importa com nada, ou você é classificado como aqueles que estão no foco, buscam seus objetivos, são produtivos, têm alta performance. Então, nós precisamos saber que nós temos um equilíbrio. Nós não somos super-heróis, né? Nós somos humanos. Esse quadro ele foi identificado primeiramente nos médicos, nos professores, bombeiros, pessoas que lidavam ali com outras pessoas. Então começou-se a estudar esses profissionais, porque são profissionais que... Enfermeiras, porque são profissionais que não podem errar, né? Então carregam já um peso muito grande, porque se esses profissionais erram, custam uma vida. Então, o peso que há sobre esses profissionais, que começaram a ser estudados lá, né, nesses profissionais, mas depois, hoje, no nosso dia, já se estenderam a todas as profissões, essa cobrança muito alta na sua profissão, você precisa tomar algumas atitudes. Qual foi a nossa atitude que nós tomamos? O Aldrin falou um pouquinho dela ontem, né? Deixar algumas coisas. É difícil deixar quando você é muito produtivo? É difícil. Porque, primeiro, aquilo vai te tirar do local onde você já estava acostumado a estar. Mas nós precisamos entender uma coisa, nós envelhecemos e nós passamos grande parte da nossa vida envelhecendo, não é verdade?
Então nós temos que aprender a envelhecer, saber que o nosso corpo já não é mais o mesmo. As nossas reações já não são mais as mesmas, né? O Aldrin fala muito isso, aquele intervalo de saúde, né, Aldrin? Você poderia falar rapidamente sobre isso, acho que encaixa muito aqui, porque esse intervalo de saúde nós conseguimos fazer muitas coisas, não é isso? Isso aí. Pensa assim na sua vida como um cartão de crédito. A Bíblia diz e a ciência comprova que o nosso tempo de vida será 120 anos. Então pensa nisso como um cartão de crédito. Deus te deu 120 milhões, vamos colocar assim. Do 0 aos 20 anos é o tempo de crescimento, né? E aí você está com o hormônio de crescimento lá em cima, todos os hormônios funcionando a toda. Aí a partir dos 20 anos nós entramos no health span, que é o intervalo de saúde. É o que nós chamamos hoje de idade produtiva. E nesse intervalo de saúde nós gastamos quase todo o nosso cartão de crédito, gastamos quase todo o nosso limite. A partir dos 40 anos, parece que acordou os 40 anos, parece, puxa, mudou tudo, né? Exatamente por causa disso que você já entra na fase em que você começa a ser cobrado a fatura do cartão. Aí só que você não tem dinheiro para pagar a fatura do cartão. Você tem somente pagar o juro, né? O que nós chamamos de degeneração. Tá? Isso normalmente vai dos 40 aos 60 anos. Aí aos 60 anos começam as morbidades, ou seja, existe já a lesão, primeira, nessa fase dos 40 a 60 anos, a degeneração, a alteração da função. E a partir daí, dos 60 anos, acontecem as lesões, né? E aí isso cria aí o terreno para já entrar para a morte, né? Você vai caminhar aí para a morte. Ou seja, esse intervalo de saúde cada vez está se encurtando mais, né? Então as pessoas antes entravam, eram dos 20 aos 40 anos e agora isso está se adiantando, né? Tem pessoas que atendi há pouco tempo atrás um pastor jovem, casado, 24, 25 anos, e quando eu fui, ele começou a relatar: doutor, eu me submeti me contando a sua rotina, um ritmo estressante, né? Mesmo para um jovem de 24, 25 anos. E ele falou: meu casamento está muito ruim, eu estou entrando em depressão, eu já não tenho energia, não tenho força. E eu fiz uma comparação para ele. Se eu fosse perguntar como que é o seu nível de energia, se fosse comparar com uma bateria de um celular, como ela é? Ah, doutor, ela não chega nem a 20%, descarrega muito rápido, né? E aí, quando eu fui dosar os hormônios, né, fiz o perfil hormonal dele, algo muito interessante aconteceu. O nível hormonal da testosterona é um dos hormônios, é o hormônio masculino por excelência, mas a mulher também produz testosterona. Então, ela é muito importante, inclusive na parte psíquica. Era de um homem, desse jovem, ela tinha que estar pelo menos em 700, a dele estava lá em 150. Esse é nível de um homem de 80 anos. Então, olha como você pode ver como cada vez mais esses sintomas de estresse intenso, esse nível de cobrança que nós estamos sendo submetidos, a fatura do cartão está chegando cada vez mais cedo, né? E aí você pensa na questão assim: se você está no modo de sobrevivência, o teu organismo acha que você sempre está em perigo. Se você está sempre em perigo, ele vai buscar energia, quer que você armazene energia para enfrentar essa situação, né? E aí, o que ele vai fazer com que o seu organismo procure? Ele vai procurar alimentos que dão energia pronta. O que te dá energia pronta? Carboidrato e gordura. O problema é que nós comemos o pior tipo de carboidrato e o pior tipo de gordura. Tá? Aí você começa a ingerir lixo, né? E aí, claro que você vai... onde tem lixo tem doença, né? Aquele ditado bem conhecido aí. Aí quando nós estamos passando nesse quadro, que talvez mais intenso seja nesse intervalo de saúde, ou quando termina esse intervalo de saúde aí, que o Aldrin falou, o que acontece? As pessoas começam a entrar nesse quadro, nessa fadiga crônica, e é preciso, às vezes as pessoas me perguntam: Cristiana, o que é bom fazer? Exercício físico, entrar numa academia, fazer yoga, tantas coisas. Aí eu sempre falo: você não precisa fazer mais uma coisa, você precisa deixar algumas coisas.
Antes de você colocar alguma coisa na sua agenda, você que tem esse excesso de carga horária de trabalho, você precisa tirar coisas da sua agenda, porque senão será mais uma a fazer. Você não vai sentir prazer naquilo. Então você precisa primeiro rever a sua agenda, você precisa reestruturar a sua agenda, porque senão você vai colocando mais coisas, né? Quando nós começamos, o Aldrin já contou, ele deixou plantão, sobreaviso, algumas coisas. Você tem que entender que talvez você tenha que fazer um ajuste na sua vida financeira, né? É necessário, mas você precisa entender que você precisa cuidar da sua saúde, para que você não entre nesse ciclo que você fala assim, eu não consigo parar, mas o burnout vai te parar. Então, qual você prefere? Ouvir os sinais de alerta do seu corpo, diminuir o seu ritmo, tirar algumas coisas da sua agenda, ou você prefere permitir que o burnout te pare? Por quê? Porque nós já vimos que é falta de combustível, né? O burnout poderíamos expressar assim como um exemplo. Então você fica sem combustível, uma hora o carro vai parar. Então se você não parar, se você não reaver a sua agenda, as coisas que você está fazendo, você vai adoecer. E você pode prestar bastante atenção, porque quando você analisa a sua agenda, a sua lista de prioridade, você está lá no final. O cuidado com você, né? Porque você sempre quer ser produtivo e o tempo todo parece que você está lá. Mesmo se você não está no trabalho, você está em stand-by, você está ligado. Então, qualquer coisa você fica atento, remetendo ao seu trabalho, às coisas que você precisa fazer. Então, você não descansa, nem no seu sono, nem no seu lazer, nem com a sua família. Você fica o tempo todo naquele pensamento acelerado do trabalho. Uma pessoa perguntou aqui, eu não tenho problema de ansiedade no trabalho, mas com a família. Essa semana nós estamos falando especificamente do burnout, né? Que é essa síndrome no trabalho, tá? Então, é por isso que é importante você procurar um profissional para identificar quais são as causas, né, da sua ansiedade. Nós estamos falando essa semana especificamente do trabalho, tá ok? Então, quando você identifica isso, você passa a ter autonomia na sua agenda, você passa a peraí, alguma coisa está errada. Se esse sinal de alerta, e o Walter pode falar de algum desses sinais de alerta aí, que o tempo todo está mandando sinal para você está em perigo, eu estou te mandando sinal de alerta. O Aldrin fala também algo muito legal nas ministrações, que quando a luzinha do motor acende no seu carro, né? Você não tem que parar e ir lá tirar o fusível lá, sei lá o que é aquilo. Isso. Você precisa ver o que está acontecendo com o motor. Porque às vezes a gente fica só desligando as luzinhas, né? Fica tomando algumas medicações ali, alguns remédios só para apagar aquela luzinha de alerta. Nossa, ficou tudo bem. Mas o problema no motor está ali. E uma hora aquele motor pode fundir. Nós precisamos, primeira coisa, rever a nossa agenda. Opa, alguma coisa está em desequilíbrio aqui. Aí você vai ter que abrir mão de alguma coisa. E não é fácil. E abrir mão é reconhecer que você está em perigo. Quando você reconhece que você está em perigo, que você não é esse super-herói, você precisa reconhecer por que aquilo está gerando isso em você. Qual é o seu desejo de aprovação, de aceitação? Essa semana também eu fiz uma live ali com o pessoal de Uberlândia, né? E foi assim bem especial, nós falamos bastante sobre isso, foi uma live fechada, mas a gente falou um pouco disso, de você querer ser aceito, amado e aprovado. Então às vezes você tem que fazer para tentar receber aquele reconhecimento. E quando você não recebe, você se frustra. Então nós precisamos entender qual é a motivação deste desejo desenfreado, podemos dizer assim, né? Porque na verdade o burnout é esse freio, né? Você vai além dos seus limites e aí o burnout, como não tem limite, uma hora essa conta chega e essa conta é alta demais. A motivação pode ser até boa, né? A motivação dos pastores, dos médicos, dos enfermeiros, de todos esses profissionais, de certa forma você estabelecer uma motivação altruísta, né? Eu quero ajudar outras pessoas, né? Mas como Paulo mesmo fala sobre Epafrodito, que colocou a vida sobre isso, né? Quase desperdiçou a sua vida trabalhando na obra, né? Na obra do Senhor. Então Paulo coloca assim, Deus teve misericórdia dele. Meu irmão, você não foi criado para viver só na misericórdia, né? Misericórdia era no tempo do Antigo Testamento, agora você está para viver na graça, né? E porque a Bíblia diz, a minha graça te basta.
Então, quando você começa a entender quais são as motivações, né, você começa a entender, você vê que Jesus, ele fazia o que tinha que fazer para aquele dia, Jesus tinha foco. Jesus não vivia com ansiedade, ele vivia com intensidade, ele fazia o que era para fazer naquele dia. Da forma, ele não curava todas, não curou todas as pessoas, ele poderia ter curado todas as pessoas, mas ele não curou todas as pessoas. Então você vai ver que quando aquela passagem da mulher do fluxo de sangue, Jesus sente que ele diz assim: de mim saiu o poder. Muitas pessoas poderiam ter esbarrado ali na sua capa, nas suas vestes, mas somente uma pessoa tocou, e tocou com a fé suficiente para que de Jesus saísse o poder. Então, assim, entenda essa questão. Quando nós olhamos para Jesus, nós sempre podemos ter os paradigmas corretos de como você deve conduzir a sua vida em todas as áreas. Jesus, em 3 anos, ele revolucionou o mundo, né? Então, mas ele tinha foco, ele não precisava fazer com que ele curasse todas as pessoas. Às vezes as pessoas pediam por um milagre. Você não, para que eu vou fazer um milagre? Por que você está pedindo esse milagre, né? Então ele não fazia algo para agradar as pessoas, ele só agradava a uma pessoa, ao Pai. E ele trazia essa realidade de agradar ao Pai nos seus relacionamentos horizontais, ou seja, com as pessoas ao redor. Então, por que você está fazendo algo? Qual é a motivação do seu coração para fazer algo? Para agradar as pessoas? Para você passar uma imagem de boazinha ou de bonzinho, né? Aqui tem teve um que comentou aqui, né? O Léo Brito. Pastor Léo Brito. Pastor Léo Brito tem uma história fantástica, né? A gente acompanha ele, e ele fala assim que ele chegou a quase 140 e poucos quilos, né, pastor? E agora ele começou a mudar, teve a atitude do filho pródigo e falou assim: levantar-me-ei e ir ter com meu pai. Hoje ele é um atleta e aí já está abaixo dos 100 quilos, quase 90 quilos. Mas não só isso, não é só questão de perdi peso. Mas você perder peso também, e perder um monte de músculo, e perdeu gordura, né? E se condicionou e mudou muitas coisas. Então ele tem sido um exemplo. Aí Apocalipse 19:10, o testemunho de Jesus é o espírito profético, então ele tem autoridade aí para ministrar exatamente isso que nós estamos falando hoje, sobre burnout, sobre aquilo que está acontecendo na vida dele e como ele realmente reposicionou muitas coisas. Bom, ele falou aqui sobre o atleta, né? Porque o atleta muitas vezes se lesiona. Eu fui atleta há muitos anos e tive lesões no meu joelho por conta disso, né? Então, o que é o atleta? Ele vai além do limite. Além do limite do corpo, né? Eu lembro que a minha técnica, né? A Fátima Aguiar, que foi uma pessoa que foi muito importante na minha vida nesse tempo, então ela sempre nos levava a ir além do nosso limite, né? Por quê? Porque o atleta, ele tem que ir além, né? Ele tem que vencer o limite, bater o recorde, seja lá o que for a modalidade, né, daquele atleta. Então ele sempre vai colocar o seu corpo, levar o seu corpo à exaustão. Só que a gente colhe malefícios. Todo atleta, depois ele tem que correr atrás desse prejuízo. Por quê? Porque você fez algo além das suas forças, além daquilo que você foi planejado para fazer. Deus nos fez com o nosso corpo para que nós pudéssemos caminhar, né? A nossa anatomia humana foi feita para que nós pudéssemos caminhar. Então a caminhada é um bom começo. Comece com uma caminhada, comece com uma atividade física, mas alguma coisa tem que sair para dar lugar a isso. Porque se você não está tendo tempo para caminhar, eu lembro que quando nós começamos a deixar algumas coisas, né, algumas tarefas do nosso trabalho, a gente tinha consciência que nós estávamos deixando alguma coisa, mas nós estávamos colocando outra mais importante no lugar. E uma frase que a gente sempre falava, né, pare de gastar tempo com coisas que não são importantes e o tempo surgirá para aquelas que são. Então, coisas que são importantes na sua vida, talvez você tenha negligenciado isso por conta de um trabalho excessivo para você talvez provar a sua capacidade, provar alguma coisa para alguém. É lógico que o nosso trabalho, nós já falamos aqui, não somos contra o trabalho de forma alguma, né? Nós trabalhamos, o trabalho ele dignifica o homem, mas nós precisamos entender que existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu, como Salomão disse, né? Tempo para descansar, tempo para trabalhar, tempo para falar, tempo para calar. É preciso identificar isso. E como nós identificamos? Olhando para nós mesmos.
ficando a sós conosco, ouvindo a voz do nosso coração. Às vezes a gente reclama tanto. Essa semana atendi algumas pessoas que falaram assim: tal pessoa não me ajuda, meu pastor não me ajuda, meu amigo não me ajuda, já pedi ajuda para tantas pessoas. Às vezes a gente quer ajuda tanto do outro, mas nós negamos ajuda a nós mesmos. Então nós precisamos parar, olhar para dentro de nós, olhar para os sinais de alerta que Deus mesmo está manifestando ali no nosso corpo, porque Ele que fez o templo do Espírito Santo. Então Ele manda sinais de alerta para nós. Então é preciso você tomar uma decisão hoje de querer ajudar você mesmo, porque muitas vezes nós buscamos a ajuda no outro, mas nós não queremos ajudar a nós mesmos. Você sabe quando nós estamos num avião que a aeromoça lá fala Da máscara. Da máscara que vai cair sobre a sua cabeça, né? Então ela fala: coloque primeiro em você para depois ajudar o outro. Por quê? Porque se você ficar tentando ajudar o outro ali, talvez você que está ali ajudando o seu filho, né? Você não tem condições, porque vai faltar o seu ar e você não vai conseguir ajudá-lo. Então, se você colocar a máscara, você vai ter condições para ajudar o outro. E o que nós vemos nos nossos dias é que muitos de nós temos tentado ajudar o outro, estando nós em pedaços. Então, é preciso olhar para dentro de nós. Você não é super-herói, mas existe alguém que é perfeito sobre as suas imperfeições. E que Ele entende as suas limitações, e que quando você está cansado, abatido, Ele diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Existe alguém sim que é perfeito, e Ele pode suprir todas as nossas necessidades. Ele pode ouvir aquilo que está no nosso coração, porque muitas vezes carências muito grandes dentro de nós faz com que nós tenhamos que provar alguma coisa para os outros, né? É verdade. E uma frase que eu sempre falo para os meus pacientes, eu falo assim: olha, antes de colocar a mudança nova, então, doutor, eu quero fazer isso, quero usar suplementos, quero fazer mudanças na minha vida e tal, você tem que tirar a mudança velha, né? Então você tem que detoxificar, tirar aquilo que tem sido motivo de sujeira, motivo que impede com que você possa viver uma realidade nova. Então, quando a Cristiana fala assim: antes de você colocar coisas novas, tem que retirar coisas ali da sua rotina. Então é isso exatamente, tira a mudança antiga para você colocar a mudança nova, tá? Algumas coisas importantes que você deve fazer: a Cristiana falou do psicólogo, você deve procurar também o médico, para que ele possa identificar aquilo que já aconteceu no seu organismo de alterações funcionais, ou seja, alterações em hormônios, alterações em vitaminas, proteínas, alterações metabólicas, neurotransmissores. E com isso, claro que ele vai fazer exames, vai pedir vários exames, talvez vai ter que aumentar o número de exames que você está acostumado a fazer. Não adianta fazer hemograma, glicemia, colesterol e triglicérides. Ácido úrico. Tá tudo bem. Não, isso não vai te dar uma noção do que está acontecendo com o seu organismo, tá? Então não adianta também você só fazer um exame, um ultrassom, por exemplo, as mulheres que estão entrando naquele período de climatério, menopausa. Não adianta isso, você tem que ampliar os exames. Às vezes a gente não encontra algo porque não é pedido aquilo que é necessário. Então é necessário ampliar às vezes os seus exames. Então talvez a sua bateria de exames vai ter que aumentar um pouquinho para que você possa aí entender o que está acontecendo com o seu organismo, né? Então esse perfil hormonal é fundamental para que o seu médico possa te ajudar a recuperar a sua saúde. Um quadro de burnout, como nós falamos há algum tempo nas outras lives, ele demora de 6 meses a 1 ano para que haja essa restauração. Não é que você vai demorar 6 meses para sentir a melhora. Não. É claro que você fazendo essas mudanças, por exemplo, o médico pediu os exames, identificou, por exemplo, que alguns dos seus hormônios estão baixos, entre eles, por exemplo, cortisol. Cortisol é um hormônio que prepara você para viver seu dia. O que acontece? O quadro que nós vamos fazendo, no primeiro momento ele aumenta, depois cai, né? Então, quando você está no burnout, você está ali com o tanque na reserva. Então, provavelmente esse cortisol deve estar muito baixo. Então, assim, você vai começando quando você começa a modular esses hormônios, ou seja, começa a fazer a correção, normalmente em 2 semanas você já nota uma diferença gritante, né? Aquela falta de energia, aquela questão assim, meu Deus, acabou a bateria.
isso começa a melhorar de uma forma assim, em 2 semanas você já sente uma diferença muito grande. Claro que para ver essa restauração completa, ou seja, o seu organismo voltar à normalidade, a produzir, às vezes é necessário de 6 meses a 1 ano, tá? Então por isso que é muito importante você passar por essa avaliação médica. É claro que seu médico não vai somente dizer para você, olha, toma aqui a pílula mágica. Não existe isso, tá? Não existe isso. É necessário tudo aquilo que nós estamos falando para você aconteça, né? Essa nova realidade, você entender que aquilo que Hipócrates falou, que o seu alimento seja o seu medicamento e o seu medicamento seja o seu alimento, é uma realidade. Se você continuar comendo lixo, você não vai colher benefícios por mais que você tome as melhores suplementações. Não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Então por isso que é muito importante você fazer uma alimentação correta, alimentação que é anti-inflamatória, alimentação que vai permitir com que o seu organismo limpe toda aquela sujeira que está armazenada nele. Outra coisa, atividade física. Se você não fizer atividade física, você não vai permitir também com que o seu organismo se recomponha metabolicamente, né? Você não tem você está ingerindo, mas não está fazendo com que haja uma ativação das suas mitocôndrias. Então o que vai acontecer? Mitocôndria é a usina de força das células. Então você precisa desses passos: alimentação saudável, atividade física, sono. Se você não dorme, não adianta você fazer atividade física. Por quê? Porque o organismo vai entrar, na verdade, em exaustão. Você tem que ter um padrão de sono correto, né? Quem faz academia sabe. Se eu for treinar numa noite em que eu não dormi bem, o meu resultado vai ser muito ruim. Em vez de eu progredir, eu regrido, tá? Então é importante você tomar esses cuidados: alimentação, sono, atividade física e sono e descanso, né? São os passos importantes. E é claro que muitas vezes é necessário essa modulação do estresse, aquilo que a Cristiane falou sobre como você deve lidar com o estresse, né? Não é o tanto de estresse que você enfrenta, mas como você enfrenta o estresse. Então essas mudanças são necessárias. Você tem que identificar quais são os fatores que são tóxicos para você, que estão trazendo agressão para o seu organismo. E aí isso permite com que você possa bloquear ali as brechas que estão acontecendo na sua vida para que esse quadro de burnout se instale. Fui buscar um bolinho lá, deixei fazendo no forno ali, ficou pronto agora. Um bolinho do quê? De farinha de pipoca. É isso mesmo, farinha de pipoca. Olha como ficou bonito. Aqui, pessoal, olha lá. Farinha de pipoca, doutor? Farinha de pipoca. Uma xícara de farinha de pipoca tem mais ou menos 50 a 60 calorias. A outra... Tá até saindo fumaça aqui, pessoal. Saiu agora. Saindo fumaça, viu? As outras farinhas, em média, tem pelo menos 100 calorias. Pensando em calorias, então você já tem aí uma ótima fonte de uma farinha hipocalórica, né? Então você pode usar ela para fazer bolo, fazer sopa, fazer um monte de coisa aí que você que a sua criação permitir, né? Como que você faz isso? É importante entender que a farinha de pipoca não é para colocar óleo, sal, nada disso, tá? Você faz, aqui a gente fez na pipoqueira, né? Mas você Nós temos a pipoqueira elétrica, né? Você pode fazer sem sal, sem óleo. Depois que você colocou na pipoqueira, ela vai sair assim, né, gente? E sem óleo, sem sal. Aí você vai bater no liquidificador ou no triturador para que ela possa se transformar aqui, ó, nessa farinha, tá? É importante você colocar sem o piruá, tá bom? Então você tira, depois que você estourou, tem alguns que às vezes não vai estourar direitinho, então você tira e depois você bate e a farinha ela fica assim, ó. Ela fica muito leve mesmo. Isso. Ó. Não tem glúten, né? Fica muito leve, ó, levezinha. Uhum. Uma pluminha parece. Aqui tem... Então o tempo de forno, quando você vai fazer algum preparo, você tem que dobrar o tempo de forno, tá? Porque ela é muito leve do que aquela farinha convencional, tradicional. Você pode colocar ela junto com outras farinhas? Sim, você pode fazer essa mistura, tá bom? Agora, muitas pessoas perguntaram também, que ontem nós falamos do lanchinho, quanto que pode comer, né, de pipoca.
É só uma xícara, tá, gente? De pipoca. Quando você vai comer a pipoca mesmo. Vai ter mais ou menos 55 calorias, tá? As pessoas perguntaram, mas não tem amido? Só que a farinha de pipoca, ela é riquíssima em fibras, tá? Então, essa questão assim, puxa, mas não tem calorias, não é amido? Pelo fato de ser muito rica em fibras, então e ser baixa em calorias, ela é 55 calorias, as outras têm em média 100 calorias, uma xícara. Então aí tem uma farinha que você pode colocar aí no seu... E mais barata, né? Porque muitas pessoas perguntam pra gente, né? Se eu saio da farinha branca, aí eu entro em outras farinhas que são mais caras, que é amêndoa, farinha de linhaça, todas essas outras farinhas aí, farinha de coco, que talvez tenham um valor mais alto. Então, a farinha de pipoca, ela tem um valor menor, porém ela tem bastante fibra. E você pode não colocar só ela, você pode, como eu falei, colocar vários tipos de farinha aí, porque você vai ter os benefícios de cada uma delas, né? Principalmente aí a farinha de amêndoa, que é uma ótima farinha, né? Os bolos, principalmente, você vai precisar. Ao invés de você usar uma grande quantidade, que daí vai encarecer mais o seu bolo, você pode fazer essa mistura. Tá o brownie mesmo você pode fazer só com a farinha de pipoca, né? Aqui nesse bolinho eu coloquei também, depois eu vou colocar a receitinha pra vocês, tá? Hoje a gente fez uma receitinha meio fora do normal. Eu e a avó fomos colocando as coisas lá, mas geralmente eu faço panquequinha com a farinha de pipoca. Então você coloca só uma banana, um ovo, coloca uma pitadinha, você pode colocar uma pitadinha de adoçante culinário ali, e depois você coloca a farinha de pipoca. Dependendo do tamanho da banana, eu vou colocando e vou dando o ponto ali. Com a prática do dia a dia, você vai ajustando ali ao seu paladar. Pode ou não colocar fermento, mas se você fizer a panquequinha não precisa. Ou você pode fazer no bolo. Como ele é muito pluminha, você vai deixar um tempo maior. Mas eu passo a receita para vocês e depois deixo ali no vídeo. E ela dá para fazer também empanados, né? Sim. Tanto no forno quanto na air fryer. Tá? Então, uma ótima dica para você substituir as farinhas, por exemplo, farinha de rosca, essas outras assim que são as tradicionais. Ela é ela é mais baixa que a farinha de arroz em termos calóricos, né? A farinha de arroz ela tem em média 100 calorias, né? Enquanto ela tem 55 calorias, tá? E além disso ela é rica... É farinha. Você tem que entender que farinha você tem que ter um consumo reduzido. Não adianta você utilizar a farinha, seja ela qual for, até mesmo a amêndoa, né? Que é maravilhosa. Mas se você comer em grande quantidade, sim, então tudo tem que ter o equilíbrio. Você tem que saber que você tem que trabalhar aqui. Lembra que nós falamos? Trabalhar a mente. Então, renovar a mente também entender que talvez nós estejamos consumindo algo numa quantidade excessiva. Então, por que eu estou consumindo nessa quantidade excessiva? Então, nós temos que buscar ali a causa. Porque às vezes você muda toda a sua alimentação, mas você ainda continua com a ansiedade de suprir alguma necessidade que não vai ser suprida na comida. Mostra de novo aqui a farinha, só para o pessoal ver. Então o pessoal está perguntando o que a gente conhece, ó. Só para você ver. Aqui, ó. Então, o que a gente fez? Esse processo, né? Vai pegar... Então você coloca, no caso nós temos aqui pipoqueira elétrica, que eu acho que é um ótimo investimento para quem gosta de pipoca, né? Todo mundo gosta de pipoca. Então você coloca lá, você não vai sal, não vai óleo, nada. Você estourou a pipoca, aí depois você bate no liquidificador, ela fica assim, ó. Você pega essa pipoca aqui, gente, que você estourou. Isso. Aí você bate no liquidificador, tá? E aí ela vai ficar essa consistência aqui. Aí você pode usar no que você quiser, na sua criatividade. Essa aqui a avó fez agora, novinha, que ela bateu ali. Tava batendo antes de começar a live, a avó tava batendo ali. Então aí se você puder, faça esse investimento aí de uma pipoqueira elétrica. Pode fazer também a pipoca na panela, mas tem que ser sem sal e sem óleo, tá? Para fazer a farinha de pipoca. Isso é importante, não vai colocar um monte de óleo, tá? Então são opções aqui, ó. Pipoqueira antiaderente, ótimo, tá? Então é isso aí, tá? Então pessoal, obrigado pelas colaborações aí, né? Isso nos ajuda bastante. Bom, então vocês viram que você vai tendo opções muito saudáveis e a pipoca dá uma saciedade tremenda, né? Então quando você faz algo com a pipoca, é muito legal. E claro que você pode comer pipoca também, tá? O importante é você não usar, por exemplo,
óleo de soja, óleo de milho, né? Quando você fizer pipoca tem que ser com óleos saudáveis também, né? Quando você for fritar a pipoca, né? Estourar a pipoca, perdão. Você pode fazer com farinha de coco, pode fazer com desculpa, farinha de coco, com a gordura de coco. Óleo de coco. Com a banha de porco, manteiga, né? Nós usamos muita manteiga aqui para fazer, mas depois que a gente comprou uma pipoqueira elétrica, a gente não usa mais, né? Só faz depois um caldo de Muitas pessoas às pipoca. vezes confundem porque pipoca realmente, se você fizer aquela pipoca de micro-ondas comprada, aquela industrializada, Não. ela faz muito mal para a sua saúde. Sim. Então você precisa entender que a pipoca realmente ela vai fazer muito mal se Isso. for aquela pipoca comprada, principalmente aquela de saquinho De comprada para você micro-ondas, fazer no não. micro-ondas. Isso aí é veneno. Tá, Aí pessoal? vai ter uma grande quantidade de malefícios ali para você. Então você tem que saber como consumir os alimentos, porque nós falamos que aquilo que Deus criou é bom, só que nós temos que saber como consumi-lo, porque às vezes a gente até estraga aquilo que Deus fez, né? Sim. Então pensa assim, aquele óleozinho que está lá no saquinho de pipoca de micro-ondas é altamente inflamatório, tá? Então você vai ter aí, em vez de um produto que é benéfico para o seu organismo, ele é maléfico. É a mesma coisa do ovo, né? O ovo é um dos melhores alimentos que existe, mas se eu fritar ele no óleo de soja, né? O que vai acontecer? Ele vai gerar aí placa de colesterol, né? Placa de ateromatose. Então essa é a questão. É a mesma coisa que a gente falou do trabalho. Por que eu estou fazendo isso? Né? Se eu faço com as motivações erradas, a coisa não vai dar certo. Tá? Então eu transformo algo que é bom em algo que é destrutivo, maléfico. Né? Tá? O pessoal está perguntando, óleo de... não consegui entender a pergunta. Tá? Mas a manteiga é algo que você pode usar também como um óleo, né? Ou como uma gordura aí saudável para você poder fazer seus alimentos, tá? Você pode fazer um bolinho pequenininho aqui também, tá, gente? Ó, olha lá. bolinhos individuais. Isso, ó. Aí, ó, lembra que a gente falou ontem sobre compartilhar, né? Então você presentear isso aí Isso com... aqui é da mesma massinha, tá, gente? Uhum. Eu fiz esse porque eu também não sabia se ia dar tempo na live aí de fazer, então eu fiz esse separado, tá bom? Ok. Nós vamos chamar a Isabela e o Luiz para terem esse tempo conosco. Vamos chamar eles aqui. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu... Eles sumiram. Então, pessoal, ok, chamar Luiz F. Lara. Que bom. Pessoal, o cheiro tá difícil aqui de aguentar, hein? Tá muito bom. E fica muito fofinho, viu, gente? Fica muito fofinho. Luiz, Isabela. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Estou aqui na cozinha já preparando a minha aguinha com limão, depois meu café metabólico. E já tô com a roupa de fazer exercícios. Vou fazer meus exercícios aqui que eu aprendi com a Cristiana. Olha muito aqui, bom, ó. olha lá. Olha aqui um bolinho. E esse bolinho eu coloquei também uva passas e ameixa, tá? Achei incrível. Eu tava conversando exatamente sobre isso ontem com minha sogra. Olha que fofinho, gente. Ó, fofinho. Vocês estão conseguindo me ouvir? Então, vai falar. Eu tava conversando sobre isso com a minha sogra ontem, sobre como algumas farinhas, assim, essas de amêndoas, essas mais saudáveis, costumam ser mais caras, assim, quando a gente compra esses produtos a granel e tal. Mas aí eu falei pra ela da farinha de pipoca, que eu tinha aprendido com vocês, que é super legal, você mesmo faz, você compra um milho de pipoca, eu tenho aqui em casa o meu negocinho de milho, e aí você estoura e pronto, o gás no liquidificador fica ótimo, é uma ótima alternativa. É gostoso também. Bem. Olha a Romilza me criticando, falando que eu acordo tarde. Ai, meu Deus, calma. Não é questão de acordar tarde, Romildo. É questão de que a gente se prepara para o nosso exercício, a gente vai. Sim. Você já faz uma rotina, vamos cuidar de vocês, é isso aí. Nós falamos Exatamente. da importância do Acorda sono, da 9 atividade horas. física, da oração, da leitura da palavra, do devocional, de ficar um tempinho com você mesmo. Nessa semana a Isabela postou aí que ficou um tempinho com ela mesma, se curtindo. É isso mesmo, a gente tem que pensar que se você está bem, quantas pessoas você pode ajudar quando você está bem? E quantas pessoas você deixa de ajudar quando você não está bem? Quando você está adoecido? Quantos lugares eu deixei de ir porque eu estava doente ali por causa do meu estilo de vida?
né? Não é por outra causa, é por causa do meu estilo de vida. Então, eu deixei de abençoar muitas pessoas por causa disso. Então, que nós possamos cuidar do templo do Espírito Santo, sabendo que Deus, né, quer que nós mantenhamos irrepreensível espiritual e corpo até a sua volta. E assim nós possamos cumprir todo o propósito da nossa vida. É verdade. Exatamente. Uma coisa que você falou que sempre me chama a atenção, mas vai mais de acordo com o que você falou mais antes da live, foi que Deus ele não se move pela minha agenda agitada, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu deixo de fazer, mas ele se move pela minha fé. Então a gente tem que sempre crer e colocar nossa fé que acima de todas essas coisas que tiram nossa calma, nosso relaxamento, deixa a gente ansioso, a gente tem que colocar nossa fé em Deus acima de todas essas coisas. Exatamente. Amém. E uma coisa muito legal que vocês falaram na live foi de você priorizar as coisas que te fazem importante, que são importantes para você. Quando você prioriza as coisas que são importantes, o tempo acaba aparecendo de alguma forma. Eu e o Luiz, a gente tem aqui na nossa geladeira uma rotina que a gente fez, em que a gente se organiza com as coisas que nós temos, os compromissos, mas a gente também prioriza as coisas que são importantes pra gente. Por exemplo, um devocional, um tempo livre, um tempo que a gente vai passear com o filó, entendeu? E a gente prioriza também a atividade física. Então é importante você priorizar aquilo que é importante pra você e que assim as coisas vão fluindo melhor. É verdade. Muito bom, muito bom. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Muito legal isso, de que Jesus não se move por nossa atividade, mas por nossa fé, né? Não é a nossa agenda lotada ali que faz ele se apressar, né? Ele continua o mesmo. Somos nós que mudamos, nos apressamos para achar que nós podemos apressar Deus. Deus, ele é ontem, hoje e eternamente o mesmo. É nós que precisamos. Isso há tempo certo para todas as coisas, né? Então, Exatamente, exatamente. Isso aí. Podem orar? Amém. Vamos orar. Pode orar. Pai, muito obrigado, Jesus, por esse dia. Pai, muito obrigado porque essa Deus é bom, o Senhor tem nos cuidado, o Senhor tem nos protegido. No meio dessa pandemia, o Senhor tem colocado um bom poderoso sobre as vidas, o Senhor tem colocado seu carinho, tem cuidado dos seus filhos. Pai. Nós sabemos que o Senhor é um Pai generoso, um Pai cuidadoso, e nós cremos, Senhor, que nessa manhã nós estamos profetizando agora a vida, profetizando agora novos começos, Pai, pessoas que agora elas vão sair desse quadro de burnout, vão entrar agora no estado de relacionamento, Pai, e no estado de confiança em Ti, Pai. Onde nós podemos depositar nossa fé totalmente em Ti, Pai, e depositar em crer em quem você é, Pai, porque o Senhor não muda, e é isso que nós cremos, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, meus queridos. Obrigado por essa semana, tá, gente? Vocês foram essenciais. Foi muita coisa boa e eu creio que todas essas pessoas também que estão nos acompanhando ouviram todas as coisas legais que vão levar para a vida e são dicas ótimas para a gente sair e a gente agora viver em paz, viver no tempo de vida abundante, não no tempo de esgotamento. Amém. E nós queremos agradecer a vocês. Para quem não sabe, Isabel Luiz faz parte da equipe do Metanoia. Tudo isso só está acontecendo porque eles ouviram Deus, né? E tiraram os nossos pés do chão, por isso que nós estamos aqui. Sabemos que muitos desafios virão. Como eu falei outro dia, as pessoas não vão gostar de você simplesmente pelo fato de você ser quem você é. Então, não se esforce para tentar agradar todo mundo. Agrade apenas aquele que conhece você, que te ama e que sabe de todas as suas limitações e que você não precisa fazer nada para receber dele aquilo que ele já te deu. Então, eles nos tiraram o pé do chão, nós estamos no nosso projeto, quero agradecer vocês também, porque vocês têm o nosso tempo, né? A gente tem o nosso tempo de descanso, que a gente fica sem live, que a gente fica sem se preocupar com redes sociais, com nada disso, porque nós não queremos nos mover por coisa, mas nós queremos nos mover por fé. Então, muito obrigada por vocês fazerem parte do Metanoia, por confiarem em nós, no nosso trabalho, e por se dedicarem de uma forma tão bonita nesse projeto. Nós amamos muito vocês e amamos como vocês respeitam o Dr. Aldo e a Cristiana, além de sogro, sogra, pai e mãe. Então, muito obrigado e obrigado por vocês desligarem também. Quando a gente desliga aqui, vocês desligam aqui, a gente nem fala mais de Metanoia. Isso aí. Tchau, beijinho. Beijo. Amamos vocês. Tá sem som. Tá sem som. Ixi, Ficou sem som. tá me ouvindo? Tá. Agora sim. Assim como nós fizemos o
doutora Adra e Cristiana fazerem essa sequência de lives. Nós estamos com outro desafio para eles, que eu posso dizer para vocês que vai ser O melhor. dar a cabeça de uma vez só. É um projeto incrível, então tenham antecipação para o que Deus vai fazer. Em nome de Jesus, vai ser Que maravilhoso. antecipa o governo, então, uma galera. Beijo. Amém. Tamo juntos. Tchau. Beijo. Beijo, amo você. Essa live ela vai ficar aqui um pouquinho no nosso feed, aqui no Instagram, depois ela vai para o YouTube. Então você pode compartilhar, abençoar outras pessoas, compartilhando e contando pra gente o que você gostaria que nós comentássemos, qual é o assunto que você gostaria que nós tratássemos, sugestões, né? Críticas. Nós sabemos que nós estamos aqui e graças a Deus nós não pensamos como nós pensávamos ontem. Mudar de ideia faz parte do amadurecimento. Graças a Deus que nós não falamos as mesmas coisas que nós falávamos há 10, há 20 anos atrás. Então, mudar de ideia não é não traz nenhum tipo de vergonha, né? Ou de saia justa, vamos dizer assim. Porque se nós estamos amadurecendo, nós estamos em constante mudança. E se Deus fala para nós renovarmos a nossa mente todo dia, é porque a mente de ontem ela precisa ser renovada. Então, glória a Deus por isso. Glória a Deus porque nós estamos aqui. Talvez nós vamos nos arrepender do que falamos hoje, num futuro, mas graças a Deus que nos dá a oportunidade de mudança. Então, que você também possa se sentir abençoado por Deus aí no seu dia. Não precisa fazer nada para Ele te abençoar. Ele já te abençoou. Porque Ele enviou o seu Filho amado Jesus para morrer numa cruz, para que você desfrutasse a vida abundante. Joinha, Marco, um abraço. Nossos queridos lá de Porecatu, mas agora já não moram mais em Porecatu, mas pertencem à nossa família, né? São família querida, sim, pessoas muito importantes para a nossa vida. Respondendo a pergunta da Osanete, ela perguntou se o óleo de coco não vira gordura saturada depois de que é usado. Não, o óleo de coco já é uma gordura saturada. Exatamente por ser uma gordura saturada, significa que ele vai ter pouco condições de inflamar. Tá? Então, por isso que é uma gordura tão boa para você usar aí no seu dia a dia para cozinhar. Tanto a banha de porco quanto a gordura de coco são óleos saturados. É por causa disso que você pode usar aí para você cozinhar, tá bom? Pessoal, olha lá, José. A Joinha está em Umuarama. Ok. Umuarama é terra da Ioki, né? Ela é minha tia, isso aí. Tá, pessoal. Teve alguém que comentou aqui, tem que ser milho de pipoca não transgênico, né? Isso. Se você puder encontrar um não transgênico, é melhor. Algumas marcas são não transgênicas. Né? Então é só você olhar. Olha o rótulo, gente. Tem que olhar o rótulo. Se tiver um triângulo amarelo ali na embalagem, significa que ele ele é transgênico, tá? Então tem aquele triângulo amarelo, significa que esse milho de pipoca, o milho é transgênico, tá? Isso. Tá? Então, se não tiver, significa que não é transgênico. Então é uma forma fácil de você saber assim, que está ingerindo um alimento saudável. Eu creio que a grande maioria dos milhos de pipoca não são transgênicos, tá? Mas o importante é você conferir. É isso aí. Pode a farinha de pipoca na cetogênica? De preferência, você pode usar mais, por exemplo, eu sempre sugiro assim, durante a semana usa farinha de amêndoa, farinha de coco, no final de semana coloca aí, preferencialmente você pode colocar farinha de pipoca. Ela é baixa caloria, né? Mas assim, se você está fazendo a cetogênica estrita, é interessante você, por exemplo, ter um dia de prêmio, talvez você coloque mais no final de semana. Talvez seja uma alternativa interessante para você aí. Né? Não estou fazendo tão estrita. Então você pode usar de uma forma até mais vezes. Mas faça dessa forma. Importante lembrar que nós não estamos falando aqui só de uma dieta cetogênica, nós estamos falando aqui sobre saúde. Então, independente da sua dieta, você tem que ver aquilo que está proposto na sua dieta, naquele período da sua vida, e aí você se adapta. O que nós estamos falando aqui é sobre saúde. Alimentação anti-inflamatória. Isso, não estamos falando aqui só de jejum intermitente, low carb, nada disso. Nós estamos falando no geral. Mas se você estiver fazendo alguma dieta específica, você tem que seguir, claro, a risca dieta que você está fazendo. Ok, pessoal, então nós falamos durante toda a semana sobre burnout. Então, como você pode identificar, quais são os sintomas, como você pode fazer para prevenir, como você pode fazer com que outras pessoas também sejam tratadas e curadas dessa situação. Bom, nós temos aqui 20 segundinhos só e queremos abençoar a sua vida nessa manhã e declarar realmente que o descanso do Senhor seja a sua realidade, né? Que Shalom, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja a sua realidade
Não somente hoje, mas todos os dias. Deus te abençoe. Deus abençoe e até o nosso próximo projeto. Nós estamos